Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu processo com lápis de cor. Então, eu acho que o melhor conselho que eu já recebi no que consta usar lápis de cor foi manter meu lápis sempre bem apontados e fazer todas as minhas camadas com bastante leveza, sem aplicar muita pressão, até chegar na minha camada final. Quando você usa o lápis de cor sem aplicar pressão, é normal obter uma textura como essa, que eu vou botar aqui na tela para vocês, onde vocês têm vários pontinhos da cor do papel no meio da área colorida. Isso acontece porque o papel, qualquer um, até o mais liso que você possa pensar, tem um pouco de textura. Áreas mais elevadas e menos elevadas. É essa textura que prende o pigmento do lápis. No entanto, ela também dificulta ter uma cobertura regular e causa esses pontinhos brancos. Como remediar? Usando o lápis de cor bem apontado. A ponta fina tem mais facilidade em alcançar essas áreas menos elevadas e ajuda a diminuir a quantidade desses pontinhos brancos. Algumas pessoas usam tantas camadas com lápis bem apontado que nem precisam pressionar mais forte com o lápis para cobrir todos os pontinhos brancos. No entanto, muitos artistas também usam um pouco mais de pressão na última camada de lápis de cor. Mas é muito importante ter certeza que essa é a sua última camada da área, porque quando você pressiona a ponta do seu lápis com mais força sobre o papel, você achata aquelas pequenas áreas mais elevadas e torna a superfície do papel completamente lisa. Sem uma textura, o pigmento do lápis não tem onde agarrar e o papel para de aceitar lápis de cor. Sobre usar um papel que não seja branco, apesar do processo ser o mesmo, algumas pessoas têm dificuldade em fazer as cores se destacarem no papel colorido. Em geral, suas cores vão ser sempre mais vibrantes em papel branco. Mas, se a cor do papel está afetando muito a cor dos seus desenhos, você pode aplicar uma camada de lápis branco na área antes de aplicar as cores do seu desenho por cima. Lembrando que essa camada precisa ser aplicada de leve para conservar a textura do papel. Você nem sempre vai ter essa dificuldade, depende da cor do papel e do tipo de lápis que você está usando. Papéis mais escuros vão ser mais difíceis de se obter cores vibrantes sem a camada de branco por baixo. E papéis mais claros, eles vão ser menos intrusivos. Quanto aos lápis, todos os lápis usam como base uma mistura de cera e óleo, mas nem sempre na mesma proporção. Lápis mais cerosos tendem a ser mais cremosos, opacos, preenchem a textura do papel e produzem gradientes com mais facilidade, mas aceitam menos camadas. E é um pouco mais difícil de fazer trabalhos ultra detalhados com eles, porque eles têm mais dificuldade em manter a ponta super fina. Já os mais oleosos são mais transparentes, aceitam mais camadas e são mais indicados para trabalhos hiper detalhados. Basicamente, se o seu lápis for mais cremoso, ele provavelmente será mais opaco e você não vai precisar da camada de branco. Já os lápis mais firmes costumam ser mais transparentes e você vai precisar de mais camadas ou de uma camada de branco para combater um tom de papel mais escuro e obter, assim, cores mais vibrantes. Isso sendo dito, qualquer um deles vai te dar ótimos resultados se usados com paciência. Aliás, a dica de manter o lápis mais bem apontado possível e guardar a pressão para a última camada funciona para qualquer lápis de cor, seja ele mais ceroso, mais oleoso, profissional ou escolar. Falando nisso, eu tenho um kit de lápis de cor escolar em casa. Se vocês quiserem ver um vídeo em que eu uso ele em vez dos lápis da Polychromos que eu em geral uso, é só me deixar um comentário abaixo. Eu já vi muita arte bonita